Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, satisfação falar com todos vocês, trazendo para todos uma breve reflexão, esperando que Deus continue mais uma vez aclarando a nossa mente por intermédio da sua bendita e santa palavra. Eu estou aqui meditando na palavra de Deus, no que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Especialmente o versículo de número 7, a parte B, que diz assim: Eis que Deus enxerga, não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Deus abençoe a irmã ali que já está ali nos ouvindo através desta breve reflexão. Aqui está bem dito, o Senhor falando que Deus, Ele é aquele que enxerga o ser humano com uma visão mais elevada. O Senhor não olha o exterior, não olha a aparência. E a nossa breve reflexão é isso, falando sobre coisas que parecem. E eu falo muito especialmente de pessoas que parecem. Tem toda a caricatura. Parece. Já diz um adágio popular que nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Na Bíblia Sagrada, por exemplo, se a gente for ver semelhanças, nós iremos ver, por exemplo, a semelhança do joio, que parece com trigo, mas não é trigo. Sobre semelhanças, a Bíblia diz que o anjo, aliás, Satanás, ele é semelhante, ou ele parece com o anjo do Senhor, parece com o anjo de luz, parece. O falso mestre e o falso profeta têm uma semelhança muito forte do profeta verdadeiro. Se a gente for ver na Bíblia certas semelhanças, nós poderemos ver aquela planta que era uma trepadeira silvestre, chamada de colossíntida. Parecia ser um alimento bom para os filhos dos profetas. No entanto, aquele alimento era venenoso e terminou trazendo morte na panela. Os irmãos de Davi pareciam terem chamada. Quando o profeta Samuel foi até a casa de Jessé, o pai de Davi, que viu os irmãos de Davi, logo terminou entendendo que estava diante dele o homem de Deus, o homem chamado, aquele a quem Deus iria separar para a função que o Senhor queria que o mesmo exercesse em Israel. Tem muita coisa que parece. Quando a gente vai ver na Bíblia semelhanças, nós temos o que está na palavra de Deus, no livro de Mateus capítulo 25. Nós pregamos este final de semana ali na cidade de Teixeira de Freitas e pregamos sobre o tema A Voz da Meia-Noite. Diante da mensagem exposta que o Deus do céu colocou em nosso coração, nós falamos sobre as semelhanças das virgens. Eram 10 moças virgens. E a gente começa a ver as semelhanças. A princípio diz na palavra de Deus que, quando se referem àquelas moças virgens, o texto diz, e eu preciso que acompanhar aqui dentro do texto, que todas foram convidadas para a festa de casamento. Todas foram convidadas para a festa de casamento. Todas elas eram virgens, sinônimo de pureza. Todas eram virgens. Quando a gente continua na parábola, nós ainda encontramos mais semelhanças. É que todas elas estavam vestidas para a festa de casamento. Todas elas tinham lâmpadas. E as lâmpadas, a princípio, estavam acesas. Outras semelhanças é que
todas elas estavam esperando o noivo no mesmo lugar. Quando a gente continua vendo ainda as semelhanças, se você for ver na sua Bíblia aí, a Bíblia diz que todas elas adormeceram quando o noivo tardou. Todas adormeceram. Outra semelhança que a gente pode também colocar aí é que quando a voz do arauto bradou, o texto diz que todas elas acordaram. Todas acordaram. Mas aí é que está a questão. Quando elas acordaram, as semelhanças deixaram de existir. Logo ficou ali visto que havia dois grupos. Havia um grupo que estava preparado para aquele casamento e havia outro grupo que não estava. Enquanto todas dormiram, o azeite que 5 delas tinham nas lâmpadas terminou se acabando. E daí por diante, então, nós percebemos dois grupos ali. O grupo das virgens loucas ou nécia e o grupo das prudentes. Com isso eu vou concluir dizendo aqui para a nossa irmã Eli, que me ouve, o irmão Jô Conceição, o Maciel de Jesus, lá de Salvador, se não me falha a memória, parece que é de Salvador, a irmã Iraci, conhecida por nós como Dantinha. Eu vou concluir dizendo a vocês, meus amados, que tem muita gente que parece. Tem muita gente que parece. Tem cara de homem de Deus, tem cara de mulher de Deus, tem jeito de crente, tem jeito de profeta, tem jeito de ministro, tem jeito de ungido, tem jeito de pregador, tem jeito até de que é um vaso escolhido. Parece que é um talento chamado por Deus. Canta bem. Atrai as massas. Tem um talento que chama a atenção de todos. Parece, mas não é. Tem muitas pessoas aí com uma inteligência fantástica, que com uma boa retórica, uma boa oratória, com o poder da persuasão, consegue convencer. E convence. E impressiona. E de repente pode até fazer milagres, como Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 22. Pode até fazer milagre. Pode até fazer pessoas que têm enfermidades incuráveis receberem a cura. Fazem coisas que, a princípio, impressiona. Só que parece. A minha oração é que Deus, nesses últimos dias, coloque em nossos olhos colírios espirituais, como Ele fez quando enviou a mensagem para a igreja de Laodiceia, dizendo: aconselho-te que compres comigo, compre em minha mão colírio. Eu acho que está na hora da gente pagar o preço e comprar colírio espiritual na mão do nosso Senhor para colocar nos nossos olhos. Porque infelizmente nós estamos tal qual aquele homem cego que recebeu a cura por Jesus, que o Senhor cuspiu nos seus olhos e perguntou para o homem: você está vendo? E ele disse: Senhor, eu estou vendo, mas é como se os homens fossem árvores andando. A visão daquele homem ainda estava embaçada. É mais ou menos assim que eu percebo a igreja. É mais ou menos assim que eu avalio a nossa situação. A nossa visão está um pouco embaçada. Há uma penumbra na nossa frente, de maneira que nós não conseguimos ver direito. Estamos como Samuel, avaliando através desta nossa visão tacanha e pequena e dizendo: é homem de Deus, é mulher de Deus, é profeta, é ungido. Esse sim é homem de Deus. E a gente recebe, a gente aplaude, a gente aceita, a gente termina legitimando chamadas
de pessoas que nunca tiveram chamadas. A gente coloca em nossos púlpitos pessoas que nem moral têm para estar dentro das igrejas e muito menos nos púlpitos. Parece, tem muita gente que parece. Portanto, que a gente pare para meditar sobre tudo isso aqui, porque o Senhor Deus ainda fala por intermédio da sua palavra e nós precisamos recebê-la de bom grado. A palavra do Senhor não são palavras soltas ao vento. A gente precisa estar atento para tudo aquilo que o Senhor Deus envia por intermédio da sua palavra. Que a gente possa abrir os olhos. Nesta era em que a igreja está na terra, a voz do arauto está bradando. Assim como a voz do arauto bradou na meia-noite e as máscaras caíram. As semelhanças das virgens terminaram deixando de existir quando a voz do arauto bradou e elas acordaram. A voz do arauto está bradando nesses últimos dias e está na hora da igreja acordar e perceber que tem muita gente que parece ser ovelha, mas é lobo no meio das ovelhas. Tem cara de homem de Deus, mas não é homem. O que tem de gente hoje usando essa nomenclatura e se auto-intitulando de homem de Deus. Eu sou homem de Deus. Outros já se auto-titulam de ministro, como ministro do Evangelho. E por aí vai, conferencista, missionário. E por aí vai, os títulos, as nomenclaturas, e vão crescendo. Só parece. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa buscar de Deus esse colírio. Que a nossa visão possa ser como uma visão de águia, para ver além dessa nossa visão tão pequena. Que a gente tenha de Deus o discernimento. Que a gente possa fazer como a igreja de Éfeso, que quando chegava a tais pessoas dizendo serem homens de Deus, profetas, ungidos, missionários, discípulos, apóstolos, o Senhor disse que eles testavam, avaliavam, até que terminavam provando que a pessoa não era o tal, que não era a tal pessoa com toda aquela pujança de espiritualidade. O apóstolo Paulo elogia a igreja de Bereia porque os irmãos, quando Paulo pregava, eles testavam, eles discorriam a Bíblia, seguindo à risca tudo aquilo que Paulo pregava para não serem enganados. Tem muita gente que parece, irmão. E aí que está a questão. Por incrível que pareça, esse tipo de gente que até parece, que reluz parecendo ouro, mas não é, são os mais aplaudidos. Às vezes são ovacionados. Às vezes a agenda está lotada. Às vezes estão em evidência. É preciso que a igreja do Senhor pare, porque infelizmente nós estamos comendo alfarrobas, estamos comendo comidas envenenadas, colossíntida, trepadeira silvestre, recebendo esta comida envenenada e achando que a comida é boa. Tem morte na panela, no meio do arraial dos profetas, tem morte na panela. Que Deus tenha misericórdia de nós e que haja um profeta como Eliseu, para pegar uma farinha espiritual e começar a derramar na panela e erradicar com a morte. Porque infelizmente o que está acontecendo conosco é isso, irmão. Parece. Tem muita coisa que parece. Que Deus dos céus nos ajude. Que a paz de Deus esteja com todos nós e que a gente continue. Que a gente continue pedindo a Deus esse colírio. É como se quando eu leio aquele texto do Senhor falando para a igreja de Laodiceia, é como se eu pudesse ver o Senhor com uma barraca e vendendo. Ele chega a dizer assim, que aconselho que de mim compre. Aí ele fala as coisas que a gente tem que comprar. Vestes para que não fique nu, ouro refinado e colírio. O Senhor está vendendo essas três coisas. E eu acredito que a mais importante delas
é o colírio. Nesse tempo presente, a igreja precisa de colírio. Está na hora de nós pagarmos preço para comprar este colírio na mão do grande oftalmologista, que é o nosso Senhor, que não se engana com a aparência. O coitado do profeta Samuel, mesmo tendo esta unção, ia sendo enganado, mas Deus ninguém engana. Deus ninguém engana. Tem muita gente aí enganando a si mesmo. Tem muita gente enganando os outros, mas Deus ninguém engana. Deus abençoe a Graça. Deus abençoe a nossa irmã Eliane Costa, Mandantinha, Maciel, ao Jô e a Eli. Que a graça de Deus continue sobre nós. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.